Pois muito bem, vamos continuar, né? E a gente está fazendo essa análise dos 7 pecados capitais e fizemos uma primeira parte e uma segunda, né? Então estamos aqui na terceira, onde, né, o mais importante, é lógico, nós estamos tratando de um por um e fazendo até a correlação entre eles e sempre tratando como ele age em nós, como ele age no nosso relacionamento um para com o outro e também num modo social, como é que a coisa se propaga, como é que ela ganha o que a gente poderia chamar de pecado social, né? Que aí é daí que pode surgir uma estrutura, né? Por conta disso. Então, quer dizer, até a gente mencionou, né? A gente vai juntando uma coisa com a outra e as coisas vão se formando. Então, quando você tem, e mencionei na questão da avareza, quando você tem quem financia e diz assim, bom, deixa o mercado conduzir a moral. E então as pessoas, eles pegam e analisam assim, né? Ah, bom, tem pessoas que usam drogas? Tem. Ah, mas não é uma coisa boa? Bom, mas tem gente que quer usar. Então, ela tem que ter a liberdade de usar, vale a ideia do mercado. Isso é completamente imoral. Isso é inaceitável. Isso monta, sim, uma estrutura que vai sustentando esse pecado. Se você observar, as coisas vão surgindo dessa maneira. Eu peguei esse exemplo da droga, mas a gente poderia pegar de qualquer coisa, como por exemplo nós falamos na semana passada das moças que começam a entrar para esses sites e o pessoal assina e elas pensam que não, elas pensam que é simplesmente apenas mais um mercado ou apenas assim, quem quiser olhar que olhe, mas aquilo é prostituição, né? E a partir daí nós começamos a falar um pouco da cultura brasileira, né? Primeiramente a gente falou de como é o indivíduo na inveja, que a inveja antigamente era chamada de tristeza, antes da formalização de São Gregório Magno, o Papa, que definiu os 7 pecados capitais. Antes mudavam alguns nomes ou alguns pecados, ou até o nome também se transformou, e o que era a tristeza, era esse o nome, virou inveja. E faz muito mais sentido chamar de inveja, mas para você ver como realmente fazia muito sentido tristeza, que não se tratava de estar triste por não ter feito o bem, por não cumprir, né? Aquela tristeza de São Paulo, eu quero fazer o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. Não é essa tristeza que ele se refere. Ele não está se referindo a uma tristeza de alguém que perdeu alguém que ama. Ele está dizendo de uma tristeza pecaminosa, né? E que é uma tristeza que está muito relacionada, quase que faz uma relação com a vaidade, do tipo, por que comigo e não com o outro? Por que o outro consegue e eu não? É aquele olhar que eu sempre olho para o outro e digo assim, mas por que ele tem que ter e eu não posso? É. O pessoal às vezes usa um termo ruim, danoso, chamado inveja boa. Gente, o termo correto não é inveja boa, né? Se é inveja, não é bom. O termo correto é admiração. Há algum problema em admirar o outro? Claro que não. Eu vejo uma virtude em você, vejo uma qualidade em você, vejo algo em você que é bom, vejo algo que você sabe fazer de bom. E eu falo, puxa, que admirável. Seria uma tristeza de insatisfação. Sim, sim. É uma tristeza de insatisfação. Mas é aquela que sempre olha para dentro e fala, por que eu não... Por que comigo? Sabe aquela coisa, por que comigo e não com o outro? Por que tudo dá errado comigo? Ó vida, ó azar, ó céus. É o do menino... a hiena do desenho... É um desenho da Hanna-Barbera que chamava... ai, caramba. É que eu esqueço o personagem principal e lembro do Hard. Era o Lip e o Hard, que era um leão e uma hiena. E a hiena, por sinal, é uma hiena que não ri.
é uma hiena que está sempre chorando. Né? Então ela fala, céus, ó vida, ó azar, por que tudo acontece comigo? Por que tem que ser comigo? Ai, né? Então é sempre uma vitimização e um olhar sempre ruim para a vitória do outro. E não há problema nenhum, gente, em você admirar o que o outro faz. A admiração ela precisa ver. Por quê? Porque as pessoas fazem coisas boas. As pessoas fazem coisas belas, desde atitudes, ações, comportamento, até o bom trabalho, a qualidade específica, às vezes, né? Quem não viu, né, algum atleta nas Olimpíadas e achou muito bonito, né? Principalmente que chama realmente muita atenção as meninas ou os rapazes da ginástica artística, a qualidade, né, dos saltos e dos pulos e dos giros, e aquilo nos maravilha, você fala que coisa linda, né? Mesmo que você não entenda nada, que é o meu caso, né? Eu não entendo nada, mas acho muito bonito ao ver os saltos e fico impressionado de saber que é por isso que também o atleta não tem vida longa, né, desses esportes, porque é muito impacto, né? Tem que ficar o mais retinho na hora do pulo, mas é muito bonito de ver, né? Ver a natação, ver os outros esportes, e não tem como não admirar aquilo, porque há uma beleza, né? Então, como há beleza, há uma admiração, há uma atração nossa natural. Né? Então, eu posso admirar o trabalho do outro e querer. Falar, puxa, eu quero fazer igual? Pode. Né? Puxa, eu quero fazer igual a outra pessoa. Por quê? Porque ele faz muito bem feito. É uma inspiração para mim. Se é uma inspiração para mim, por que não? Eu não. Bom, a minha irmã sabe disso. E algumas pessoas ficaram sabendo. Eu acho que a Lali também sabia. Acho que a Rebeca não. Né? Outras pessoas que ouvirem o áudio talvez sabiam ou vão saber. Mas já desde 2001, mas muito antes disso, eu já assistia, lógico, né? Com 43 anos assisti. Eu tenho a mesma idade do SBT. Né? Então, eu fui prestar mais atenção na pessoa do Silvio Santos depois de um professor de Senai que chegou e falou assim, olha, ele começou a dizer tudo que o Silvio Santos fazia no palco e como ele fazia, com que técnica, com que coisa. E ele falou, prestem atenção nele. Vejam como ele se comunica. Vejam que quando ele fala com as pessoas mais simples, ele procura a linguagem mais simples. Ele não fica inventando, vai uma pessoa muito técnica para falar de alguma coisa. Ele pede para a pessoa explicar de um modo mais tranquilo para que todos possam entender. Isso para mim foi inspiração. E eu sempre gostei tanto do Silvio Santos que eu aprendi a imitá-lo. Né? De modo que não foi só a imitação de imitar a voz, mas a gente começa a pegar algumas coisas e você começa a entender algumas técnicas que ele utiliza para falar com as pessoas. Né? Então isso sempre serve de inspiração. Por que não? Se o cara sabe fazer muito bem. Acho que não conheço no Brasil alguém que saiba fazer tão bem como ele fez. Tem pessoas muito boas, muito comunicativas, mas tão bem quanto ele fez, não. Mas a gente acaba, infelizmente, porque, como eu comentei, nós temos uma cultura invejosa. Isso é muito ruim. O Brasil, eu até falei que o Brasil é a terra do caranguejo no balde, que um tenta subir, o outro puxa o rabinho, aí cai, aí fica o outro tentando subir e puxa também. Então ninguém pode fazer sucesso, ninguém pode ficar conhecido, ninguém pode fazer melhor, que sempre tem alguém, né? E isso acontece às vezes conosco, né? Falam, e tal pessoa. Mas tal pessoa faz isso para diminuir aquilo que ela fez de bom. Né? A pessoa fez um negócio bom, aí ao invés da gente reconhecer, porque alguém tá falando, nossa, gostei tanto, a gente fala, mas ele é isto. Mas ele gosta disso, alguma coisa que ninguém gosta, tal, sei lá. E aí a gente diminui a pessoa para não reconhecer aquela qualidade que ele possui. Então é bem natural e a gente faz quase que sem perceber. Né? Santo Tomás de Aquino dizia que para a gente fazer um tipo de uma crítica sobre alguém, primeiro a gente devia evidenciar 10 qualidades dessa pessoa e depois fazer a crítica. Né? Porque assim, se você fizer a crítica, você terá sido justo e também ficará claro para as pessoas de que essa pessoa não é apenas aquele defeito. Ela possui inúmeras qualidades. Né? Então, pontuar as qualidades da pessoa
Depois dizer, isso para nós é muito difícil, é um exercício pesado, né? Ainda mais em tempos onde se evidencia muito mais o lado negativo da pessoa, né? Parece que o povo faz questão, né? E também não faz questão de saber o que tem de bom, porque se a pessoa tiver uma coisa diferente daquilo que eu gosto, eu exponho a pessoa na internet e chamo o grupinho para detonar. Então isso é muito complicado, né? Então essa é a cultura que a gente vive. É só no Brasil? Não sei. Eu tô evidenciando algo que eu vejo no país. Eu não sei como é que é nos outros países. Não sei como é que é na Argentina, no Chile, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Canadá. Não faço ideia de como é que isso procede. Mas aqui a gente percebe, infelizmente, esse tipo de coisa. Tentativa sempre de diminuir. E uma das coisas que mais acaba acontecendo na inveja, né? Primeiro a gente pode ver assim, que eu olho para o que você tem, olho para você, penso, nossa, por que você tem e eu não? Por que você consegue e eu não? Né? Sem a admiração ou sem aquela coisa do, puxa, isso é bom, eu preciso disso também. E né, não preciso exaltar, mas ver que a pessoa está fazendo algo que é correto, que é valoroso. Mas ao invés de olhar assim, eu calunio, eu começo a detestar a pessoa, começo a procurar defeito, ou crio um desgosto com o que é do outro, né? Começa a desrespeitar as propriedades do outro, né? A gente não bebê igual a gente estava comentando agora, mas crianças às vezes de 10, 12, né, 12 anos, às vezes um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, tem uma mania tão feia de alguma criança, algum deles chegar com alguma coisa, né, aí tá mostrando para os outros, ai deixa eu ver, aí pega o que é do outro, né? Ah, tal. Aí dá um jeito de dar uma quebrada, né, no caso aqui seria dar uma rasgada, dar uma amassada. Ai, me empresta. Quando volta daquele jeito, tudo destruído. Por quê? Porque não é meu. Então, se não é meu, o do outro, não importa. Então, eu dou um jeito de destruir. Uma outra forma que as pessoas fazem, que é extremamente nocivo, e talvez é o que vai tomar o tempo de hoje, é um negócio chamado ideologia. Eu não sei se vocês já perceberam, mas toda e qualquer ideologia, ela parte do princípio da inveja. Obviamente, para que a ideologia seja aceita por um grupo, ela precisa se basear na dor de alguém. Então ela precisa primeiro se basear numa dor real, num fato real, para ela abraçar este grupo e então começar a modificar a ideia, mas de fundo há um ódio, de fundo há uma tentativa de vingança, de fundo existe esse negócio de primeiro precisamos igualar os direitos, mas quando os direitos são igualados, não é mais isso. Agora é hegemonia, agora é a supremacia, agora é estar por cima. Por quê? Porque quem estava à frente desse grupo, que diz representar, se simplesmente chegasse no objetivo e falar, chegamos, acabou meu trabalho aqui, esse pessoal tem que procurar emprego, né? E aí não tem mais o que fazer. Então a causa continua e se criam novos problemas, que às vezes nem são problemas, que é o que a gente mencionou quando falou, né? E a gente pode agora mencionar, quando eu mencionei a questão da sexualidade do homem e da mulher, uma das coisas que a gente mais tem hoje é essa tal guerra dos sexos, na qual você tem, de um lado, você tem grupos feministas, e do outro lado, você tem agora, por conta do excesso de leis que se criou, e aí começou a se criar um problemaço. E eu percebo, porque não por ser homem, eu percebo porque eu vejo homens aí padecendo já com alguns excessos da lei, né? Tendo que rebolar aí, dar um jeito para pagar as coisas. E vocês sabem que a única coisa no Brasil que leva uma pessoa para cadeia chama-se pensão alimentícia, né? Mas nisso há uma justiça, porque se você fez o filho, você tem a responsabilidade de ao menos cuidar do filho financeiramente. Isso está corretíssimo.
Mas nisso começaram a surgir outras coisas, e aí começou a surgir um grupo que eu não sei se é um feminismo de mão trocada. Porque, por exemplo, se a gente pega o caso das mulheres, é justo que tenha alguém para questionar a questão de, olha, existe violência doméstica? Existe. Olha, existe certos atos de violência, de desrespeito e tal? Existe. Então, você precisa criar leis de proteção. Mas quando você começa a ver alguns posicionamentos, você começa a criar uma guerra dos sexos. E aí um começa a querer passar por cima do outro. E no caso eu mencionei, na semana passada eu já tinha mencionado disso, de um grupo chamado Red Pill, que começou a colocar as situações e as opiniões e as posições de que as mulheres estariam por cima e tal. Então eles indicam os homens a não procurar mais as mulheres para ter relacionamento, porque o relacionamento pode ser perigoso, né? Porque as mulheres, ainda mais se tiver filho, cuidado, porque aí vem a pensão afetiva, né? Então tem todo um, né, todo um risco, e não, tem que tomar cuidado, se passou, sei lá. Tem cara que fala, você colocou uma tatuagem, passou dos 30. Eu falo, meu, vocês. Né? Ah, não, porque ficou com muitas pessoas, então agora quer ir para a igreja zerar a quilometragem. Eu falo, pô, vocês não acreditam na conversão de ninguém, né? Então ninguém pode se converter. E começa a ficar difícil, porque começa-se a haver uma imposição de situações que eu acho que não tem ninguém. Não é que não tem ninguém, mas assim, grande parte das pessoas, e vocês conhecem pessoas, homens e mulheres, a galera tá indo usando a sua juventude para ferver por aí, homens e mulheres. Aí chega numa certa idade, os caras querem que as meninas sejam purinha e as meninas querem que os homens sejam isso. Ah, não dá, velho. Tá todo mundo lenhado. Vamos pegar, assumir que tá todo mundo lenhado, todo mundo arrebentado, e vamos tentar cada um cuidar das suas feridas, mas do jeito que tá, não tá. O povo tá ferido e tá querendo assim. Não vai funcionar, não vai dar certo. E isso, na verdade, não vem de hoje. Né? Essa guerra dos sexos não vem de hoje. Né? Esse comportamento de coisa. Isso é da década de 70. Existiu uma novela chamada Guerra dos Sexos. Né? E que foi na mesma década, e isso eu já mencionei aqui para vocês em aulas anteriores, de que nós tivemos a aprovação do divórcio na década de 70, mediante uma novela do Dias Gomes, e que colocava uma situação, porque só existia o desquite, não tinha o divórcio, né? E aí ela se apaixona por um cara, e o cara é lógico, tem que ser super legal, tem que ser o melhor do mundo, não sei o quê, e o marido tem que ser um crápula. Então, por quê? Porque você que está assistindo precisa torcer para ela se livrar do cara e ficar com outro. O cara que escreve a novela, o cara que escreve uma história, a grande genialidade de quem escreve uma história é fazer você torcer para quem não deveria. Né? Então fica todo mundo torcendo, pô, mas não está invertida a história. Essa é a mágica de quem escreve. Se o cara consegue fazer você torcer pro vilão, ponto dele. Né? Quer dizer, então não presta. Não, não é isso. Mas ele coloca, pode ver, ele coloca nesses personagens valores que são mais atraentes do que do outro. Então, naturalmente, você vai se adequar mais a esse do que aquele. Porque mas esse aqui era o ladrão. Só que põe ele, né? Ele rouba dos ricos para dar aos pobres. Você para de considerar que ele é ladrão. Mas o que ele está cometendo? Roubo. Casa de Papel. La Casa de Papel, quem não torceu pros bandidos? Todo mundo que assistiu torceu pros bandidos, pô. Quem assistiu Breaking Bad, às vezes torcia pro Walter White. Você fica... Não, agora não. E você fica torcendo pro Walter White se dá bem. Entre outros, né? Aí você vai lembrando e tudo mais, né? Então, essa é a mágica de quem escreve. Mas essas coisas não vêm do nada. Né? Essas ideias não vêm do nada. Como eu disse, as ideologias precisam ter um fundamento
ao qual ele coloca um grupo de pessoas como grupo frágil, ou, no termo ideológico, como grupo oprimido. Por conta de um fato real, mas eu preciso alarmar a situação para o momento presente, ainda que a coisa seja um problema do passado. Para dizer que ainda existe o problema e que nós ainda estamos lutando. Né? Se você tinha, a princípio, porque a primeira revolução que tivemos foi a Revolução Francesa. Então você tinha uma situação de que o povo e a burguesia estava sofrendo na mão, né, dos reis absolutistas. E então é necessário derrubar o rei, é necessário derrubar a nobreza para que o povo tenha a tal liberdade, fraternidade e tudo mais. Então, para isso nós precisamos derrubar o poder opressor. E desde sempre é utilizada a mesma ideia, o mesmo estratagema, o mesmo composto ali para fazer a ideia. Tanto que, depois o que nós vamos ter? Nós vamos ter, por exemplo, como não antes já existia, mas você vai ter com a ideia da Revolução Industrial, você vai ter uma coisa que você não tinha no mundo, que era mendigo. O pessoal não sabe, né? Mas a mendicância, no sentido do miserável, da pessoa vivendo e passando fome, você tinha pessoas na Idade Média pobres. E você tinha a mendicância como uma ordem religiosa. Mesmo que fosse de uma heresia, como por exemplo os albigenses e os cátaros. Eram heréticos, porque eles se entendiam, inclusive esse é o nome isso é o significado de cátaro, os puros. Então, sendo eles os puros, né, os outros não são. Mas você tinha os franciscanos, que realmente era obediente à igreja, obediente à fé, obedecia os dogmas da igreja, vivia a pobreza. Né? Só que uma das coisas que também não tinha na Idade Média era escravo. Você não tinha escravidão, você não tinha mendicância. Você tinha gente pobre. Às vezes, e eu costumo dizer, tem muito rei que não tem o conforto que nós temos hoje. O conforto que nós temos, né, a qualidade de vida que nós temos, o banheiro que nós temos, mas isso eles não tinham mesmo. Papel higiênico, né? Mas até quem reclama do Primavera, o pessoal da Idade Média não teve Primavera não, hein? Eles iam ficar muito felizes de ter o Primavera. Mas hoje a gente já tem folha dupla para ir ao banheiro, né? Veja, coisas que eles não tinham, mas não havia nesse sentido de pessoas passando fome. Na Revolução Industrial, sim. E é daí, por conta da explosão, e a gente trata depois da Revolução Industrial com mais facilidade, mas uma das consequências e um dos crescimentos foi que, com o surgimento dos mendigos, da expansão demográfica das grandes cidades, e com isso uma pobreza maior que começa a se instalar, e aí você tem gente passando fome, você tem gente à margem da sociedade, e é daí que surgem os subúrbios, né, as favelas. Aí é daí que começa a surgir isso. Você começa a ter a igreja, tanto católica quanto outros protestantes, indo até esse povo, mas também grupos políticos. Né? E é nessa daí que algumas pessoas começaram meio que a confundir, né? Mas será que esses grupos políticos? Né? E é daí que surge a ideia de que deveria haver uma revolta de quem? Dos proletários, né? Contra os empresários. Mas os empresários não eram o problema a princípio. Eles são o problema a partir do momento que estão tratando mal seus funcionários. Mas veja, olha o que aconteceu. Você tem, no início da Revolução Industrial,
quer dizer, antes da Revolução Industrial acontecer, após a Revolução Francesa, as pessoas estão mudando aí o modo de política e tudo mais. A Inglaterra estava numa certa crise financeira, então veio a Holanda para resolver o problema da crise financeira na Inglaterra e surgiu pela primeira vez o Banco Central. Este Banco Central até hoje ele foi primeiramente coordenado por 12 pessoas. Não se sabe o nome dessas 12 pessoas que coordenaram. E eles tiveram uma ideia brilhante. A ideia de chegarem pessoas que tinham seus ofícios de trabalho, como por exemplo, ofício de sapateiro. Fôssemos todos nós sapateiros e tudo mais. Aí tem um que é o mestre sapateiro. Ele ensina o ofício para todos. Aqueles que já trabalham têm os seus locais. Nós definimos juntos os preços. A gente negocia a matéria-prima. Quando alguém já chegou numa certa idade, a gente banca a aposentadoria dele e também faz a introdução de novos aprendizes. E assim funcionava, quase como uma cooperativa. Com o surgimento da Revolução Industrial, quer dizer, com a Inglaterra tendo esse dinheiro para bancar, eles chegam no cara e falam assim, você consegue fazer uma máquina de fazer sapato? E contratar funcionários para fazer esse sapato? Então, você vai diminuir o seu custo, você vai ter muito mais rápido, você vai fazer melhor. O outro tinha a qualidade, porque era um alfaiate, né, podemos dizer assim, era uma coisa mais manual, artesanal, era muito bem feito, só que não tinha a mesma velocidade, você vai poder fazer milhões de sapatos em outros formatos. Então, ó, vou te dar aqui, vou te dar o dinheiro, você pega com empréstimo, por enquanto, né, nós vamos fazer um juros baixos aqui, você pega e aí começa a fazer isso para várias pessoas. De início se pensou que ia ter uma inflação, não teve. Porque como a coisa começou a aquecer, não só na Inglaterra, o negócio começou a se estender, o negócio foi a todo vapor crescendo. Então vocês imaginem, eu não sei exatamente o nome do livro, eu preciso até pesquisar, que ele mostra a riqueza do mundo desde o princípio. E ele vai assim, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, melhorando e diminuindo. Quando chega na Revolução Industrial, a curva sobe dessa maneira, vai para o alto. E não para mais o enriquecimento do mundo. É um negócio impressionante. Só que da mesma forma que, como eu disse, melhorou o conforto, a qualidade de vida e tudo mais, mortalidade infantil diminuiu demais, de décadas, assim, você vê o quanto diminuiu. Então você tem um ponto bom, mas ao mesmo tempo você acaba tendo essas questões que não se resolveram, uma diferença, né, estratosférica, né, do mais rico e do mais pobre. E daí você começa a ter as discussões, então é daí que começa a surgir a ideia do, ó, existe o oprimido e o opressor. O erro do Marx é que o Marx desconsidera o banco. Ele nunca fala de banco no livro dele, Capital. Em nenhuma teoria dele, o banco está envolvido como um problema. Para ele, o problema é o empresário. E ele, que não é o único, né? Ele é um dos teóricos, mas ele é o teórico mais popular, vamos dizer assim, do conceito, tanto que o pessoal chama de marxismo, né? Do conceito socialista, comunista. Ele é o que previa que haveria uma guerra pan-europeia. Vai ter, porque tá virando uma panela de pressão. A Europa tá crescendo a todo vapor, tá essa maluquice, uma hora vai estourar. E então os empresários vão sair na mão com os empregados vão atacá-los, vão tomar o poder e vai ser o fim do capitalismo e tal. Não foi isso que aconteceu. Nós tivemos, bom, ele é de 1948, tá? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu? Bom, os soldados de um país enfrentou os soldados de outro país e assim foi a guerra. Essa foi a guerra. E não teve essa confusão de empresário com um empregador. E não teve revolução nenhuma. Tanto que, quando chegou a década de 20, os ditos marxistas pararam, olha e falaram, peraí, o que está acontecendo aqui? Por que não deu certo? E tentaram fazer em alguns locais, na Hungria, na Romênia, não pegava. Pegou na Rússia, que virou União Soviética, mas a Rússia, ela era completamente rural. Ela não tinha as empresas que tinha a Europa. Ela era outra ideia. Ela era outra coisa.
Então não dá nem para comparar. Ela lá no leste europeu, gelado pra caramba e tudo mais. A Rússia é outra. A Rússia que virou União Soviética era outra coisa. Na Europa Central, nada disso aconteceu. E os caras pararam e falaram assim, peraí, o que tá rolando? E quiseram revisar e ver qual era o problema da sociedade europeia, ou vamos falar de outra maneira, da sociedade ocidental. Por que esse negócio não pega aqui? Por que não a gente fala? Quando foram olhar o modo de vida daqueles funcionários que se dizia que iam entrar em revolta com seus empregadores, estavam ganhando mais, estavam com a vida feita, no sentido de que podiam cuidar de seus filhos, sua esposa, tinham um carro, tinham um melhor custo de vida, estavam se dando bem e estavam recebendo um bom salário, não estavam se sentindo oprimidos. Então, se você não tem, é aquilo que eu falei, se a dor não está sentindo, não tem como você fazer revolta, não tem como você dizer que tem que fazer revolução, não tem nem como você falar para a pessoa que ela é oprimida. Não tem. O que aconteceu? Eles começaram a estudar o que era a civilização ocidental e por que ela não mudava. O pessoal estava vivendo e parecia que estava muito feliz, obrigado. Quando chega no final da década de 30, você tem duas ações quase que simultâneas acontecendo. Você tem o início de um grupo de professores que vai ser capitaneado por um rapaz chamado George Lukács. E o George Lukács, alemão, junto com outros professores alemães, ele era filho de um banqueiro, então ele bancou a fundação do Instituto Marx e Engels para Estudos Sociais. E do outro lado, na Itália, estava preso um rapazinho chamado... Ai, caramba. Qual é o nome do filho da mãe? É muito nome, gente. É muito nome. É muito nome. E aí... Antônio Gramsci. Isso! Boa! Quem que falou? Quem falou aí? A Rebeca. Boa, Rebeca. Antônio Gramsci. Eu já estava pegando aqui, já estava na pesquisa. Obrigado. Então, Antônio Gramsci começou a fazer uma análise e do outro lado estavam esses alemães também fazendo uma análise. Esses alemães eram judeus, tá? E lá, dessa fundação, desse instituto, virou a Escola de Frankfurt. Ela é mais conhecida assim, como Escola de Frankfurt. E o Antônio Gramsci também começou a fazer o estudo. A conclusão dos dois lados e de outros foi a seguinte. Foi a de que o problema da civilização ocidental eram as bases às quais a civilização ocidental... Eita! Dá uma desligada aí no microfone, só para... que eu tô ouvindo o cachorrinho aí. O problema da civilização ocidental eram as bases aos quais estava calcado toda a ideia da civilização. Quais são aquelas que sustentaram e conduziram toda a civilização ocidental? 3 bases. Primeiro, filosofia grega, aquela de Aristóteles e Platão. Segundo, o direito romano, que foi amplificado e melhorado com a Inquisição. Porque é com a Inquisição que você tem o direito de defesa. Você não tinha isso antes. Então o negócio foi melhorado. Terceiro, a moral judaico-cristã. Vocês não precisam acreditar em mim. Mas vocês podem ver o discurso do Papa Bento XVI falando disso. Ele explicando essa base que eu estou dando aqui para vocês. Isso aqui, essas 3 bases que ele menciona também.
Tem um discurso dele, você encontra facinho. Ele dá, né, ele está explicando lá para os alemães. Com isto, qual que é a ideia do Gramsci? Do Gramsci nós precisamos então nos infiltrar de tal maneira que as nossas ideias se tornem verossímeis e possam substituir. Não adianta tentar arrancar na força. Você precisa entrar na sociedade e então modificar o modo de pensar da sociedade. E não pense que ele está sendo original com isso. Ele está imitando a Igreja Católica. Porque foi assim que a Igreja fez. A Igreja não tomou o poder na forçada. Ela não foi lá e derrubou o Império Romano. Não. Os cristãos estavam, inclusive, sendo perseguidos, martirizados, e eles iam evangelizando uma cidade e outra, um local e outro, evangelizando aqui e ali. E a linguagem foi tomando conta, linguagem católica. E foram pregando o evangelho. E foram falando de Jesus. E foram cuidando das pessoas. Quando você tem a grande crise do Império Romano, inclusive motivado por algo que eu acho que foi uma certa pandemia que teve, um monte de gente começou a morrer em Roma. Quem que cuidou dos romanos? Os católicos. Então, a ideia dele é uma infiltração suave. Não tem que... Vai lá, muda a linguagem, altera a ideia, né? Vamos entrar na arte, vamos entrar na política, vamos entrar na democracia, vamos entrar no negócio. Pelo outro lado, você tem com os professores da escola de Frankfurt a ideia de criticar toda a realidade. Criticar ao máximo, critique tudo, critique todas as coisas, destrua o que está aí, porque o que vier, né, vai ser alguma coisa boa. Isso é uma tese, aí eu tenho que explicar, uma tese hegeliana, né, que ele diz que a coisa existe uma tese, então você põe uma antítese. E o resultado dessa tese, dessa antítese, é uma síntese. Então você tem uma coisa boa, você põe uma coisa má, mas vai surgir uma coisa boa de uma coisa má. É a teoria do mal. É uma coisa bem hegeliana. Né? O Hegel é um filósofo, tá? Um filósofo alemão. E aí, essa ideia era a de destruir tudo. Só que o que aconteceu? Aconteceu que, junto disso, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? E aí esses professores foram para onde? Para os Estados Unidos. Eles fugiram, ó, deram linha. Diferente do nosso autor, de umas semanas anteriores lá, que eu comentei, né? O criador da logoterapia, o Viktor Frankl. O pessoal da escola de Frankfurt, ó, deu linha. Foi todo mundo para os Estados Unidos. E lá continuaram lecionando. Eram homens respeitados. Às vezes eu escuto, eu acho uma bobagem, eu escuto de alguns irmãos, né? Ah, porque os caras são burros. Burros os caras não são, gente. E assim, antes de criticar, leia. Né? Vai lá e lê. Eu tô falando aqui, mas né, os caras têm que ler antes de ficar falando as coisas. Então, existe uma teoria muito pesada, muito intrincada, que tem de ser lida, tem que ser discutida, tem de ser debatida e você tem que trazer algo novo para neutralizar o do outro. Não basta simplesmente você falar, os caras são burros, não dê atenção. Isso não funciona. Ao contrário, tu vai pegar uma pessoa que é expert no que foi escrito, ele vai acabar com você em 2 minutos. Né? Então, não é assim que funciona. Eu posso discordar, mas não funciona dessa maneira no mundo acadêmico. Não é assim que a coisa acontece. Pois muito bem. Lá nos Estados Unidos, com o final da guerra, nós temos 2 livros que são importantes de mencionar. Primeiro, um livro do Theodor Adorno. O livro do Theodor Adorno vai ter um impacto na sociedade até hoje. E o livro do Herbert Marcuse também. O do Theodor Adorno se chama A Personalidade Autoritária. Esse livro é vendido pelo Unesp, eu quero comprá-lo. Ele tem umas 600 páginas.
E o outro é Eros e a Civilização. Esse é de 55. Eu acho que o do Theodor Adorno é de 48, 47, alguma coisa assim. E o Eros e a Civilização é do Herbert Marcuse. Esse é de 55. E esse vai ter um impacto exatamente 13 anos depois. O que falava Eros e a Civilização? Vamos começar primeiro desse. Vamos começar do último. Eros e a Civilização tem a ideia de fazer o casamento do Freud com o Marx. Então, qual é a teoria? Né? O Freud, para quem não sabe, né, quem já passou com freudianos, psicólogo, assim, sabe que muitas das coisas eles falam que tem a ver com a questão da libido reprimida. Então ele fez essa junção da libido reprimida. Por que que a sociedade que a gente vive, capitalista, esse aí agora é o Herbert Marcuse, tá? Por que que a sociedade capitalista é uma sociedade tão repressora, tão pesada? Por quê? Olha a ideia. Porque ela é reprimida sexualmente. As pessoas na sociedade ocidental capitalista, como elas ficam se reprimindo sexualmente por conta dos dogmas, então elas não fazem sexo, elas ficam tudo reprimidas e estão todos aí fazendo guerra, porque aquela energia sexual que ela deveria utilizar para fazer sexo, ela está usando para fazer guerra. Conclusão dele, frase que tem gente que já escreveu até em caderno de escola, hein? Não sei se foi você, mas pode ter sido que escreveu lá. Essa frase é dele, tá no livro, tá? Não faça guerra, faça amor. Esse amor é amor sexual, viu? Não é? Não, a galera traduz por quê? Porque isso ganhou uma força violenta 13 anos depois, com a Revolução Feminista de 68, Revolução Estudantil e Revolução Sexual. Então 1968 ganhou essa força por conta desse que talvez seja o livro que teve mais influência. Teve também o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, que ela fala, a mulher não nasce mulher, né? Ela se torna mulher. A Beauvoir também tem essa força, mas muito mais esse livro do Marcuse, que vai gerar todos aqueles movimentos de 68, inclusive o movimento hippie. E com o movimento hippie, você tem o sex lib, né? Liberação sexual. Você teve no final de 60, começo de 70, vários testes. Eu vi documentários sobre esse período de locais que o pessoal fazia testes e deixava o pessoal andando e tendo relação todo mundo com todo mundo e tal, um negócio meio doido, né? A coisa tomou uma proporção tremenda, né? E é daí que surgem as revoluções. E, em 1968, né, tem até um livro aqui no Brasil que chama 1968, o ano que não acabou, porque a gente pega todas as consequências dali, né? Tudo que veio depois vem dali, né? Porque é dali. Antes disso, você tem a expansão de métodos anticoncepcionais. Você tem, como eu disse na década de 70, o surgimento de leis, como lei para o divórcio. Mas você também tem, como teve nos Estados Unidos, apesar de ter sido derrubado pelo Supremo Tribunal deles, tem acho que alguns anos, até pouco tempo atrás, era liberado o aborto lá, né? Fora que até a década de 70, o pessoal podia usar certas drogas como LSD. Então, muita coisa tá lá. Você tem já países europeus que você tem liberado as drogas. Entre outros que, por conta até da liberdade, é liberado aborto e é liberado eutanásia. Então, tem toda essa caminhada aí. Por um outro lado, como eu falei da Revolução Industrial, você vai começar a ter no final do século XIX e início do século XX, empresários que ficaram tão ricos
que começam a montar as suas fundações internacionais visando melhorar a vida do cidadão. Parece que tudo que eu estou falando aqui não tem ligação uma coisa com a outra. Vocês vão ver que esses negócios vão se juntar. Tá ok? Quando o primeiro, talvez o primeiro conhecido, chamado David Rockefeller, foi lá e começa a Fundação Rockefeller. E depois aí você tem Rockefeller primeiro, segundo, terceiro. Né? Então, quando o Rockefeller criou a fundação, ela tinha um bom propósito. Tanto que eles são responsáveis pela educação dos negros norte-americanos, dos negros do sul da América, da parte sul da América. Porque tinha havido a abolição da escravatura e o pessoal ficou tudo analfabeto. O pessoal não sabia ler, não sabia escrever, como é que vai arrumar emprego, como é que vai fazer as coisas. E ainda tinha aqueles separatismos, mas não mais por conta da lei do país, mas por conta de grupos, né, que se confrontavam. O que ele fez? Mandou pastores para lá. E aí o pessoal ia evangelizar, aproveitava que o pessoal estava na igreja e ensinava eles a ler e escrever com a Bíblia. Então, baita medida, legal. Só que quando veio a Segunda Guerra Mundial, não apenas a Fundação Rockefeller, mas as outras, a Fundação Ford, né, e outros grupos, começaram a ficar preocupados. Pô, a gente vai lá, faz um monte de coisa boa, vem a guerra acabar com tudo que a gente fez e até com os nossos negócios. E eles começaram a estudar como é que a gente faz para resolver esse problema da guerra e trazer uma paz. O problema é que no final não. Na década de 50 saiu um livro que meio que trazia de volta uma teoria de um autor chamado Malthus, uma teoria malthusiana que falava da superpopulação. E como nós estávamos na época dos baby boomers, que vovó tinha 15, 20 filhos, os caras começaram a achar que realmente nós íamos ter uma população, uma superpopulação, não ia ter lugar para ninguém, nós íamos ter uma outra guerra. A ponto de, num discurso na ONU, Bertrand Russell, né, discursando isso aí, e virou livro esse discurso, mas eu não consegui achar esse livro para comprar. Ele fala que a próxima guerra, se nós tivermos, ou antes dessa próxima guerra, as pessoas conseguiriam fazer bombas atômicas dentro de sua casa. Ele está exagerando, é claro que ele está criando uma hipérbole, mas dizendo que as pessoas teriam talvez um poder possível a causar uma guerra. Eu não sei se para causar uma guerra, mas veja. O próprio, ele está indo na mesma ideia de um outro autor chamado... É o autor do livro... É tanto autor que eu estou falando aqui que eu começo a entrar em parafuso aqui. Aldous Huxley. Ele escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo. Esse livro também é de 48. Esse é uma ficção que fala de um mundo, né, utópico, não é utópico, mas ele fala de um mundo onde as pessoas já não nascem de mãe, de barriga. Nascem em incubadoras. E estas pessoas já têm trabalhos e funções próprias para cada um. Todo mundo já nasce com as funções. Você já percebe que existe uma liberação total, assim, não tem regra, já que todo mundo é filho do Estado, não é filho de pai e de mãe. Inclusive a palavra pai e a palavra mãe são palavras proibidas. Não se pode falar pai e mãe. Imagina o gelo que me dá depois de ter lido esse livro, que eu fico sabendo que o pessoal quer tirar a palavra pai e mãe do RG, não pode falar. Aí, como é que falaram aí no Dia das Mulheres? Recentemente, esse ano aqui, Ministério da Saúde, sei lá, foi fazer alguma homenagem para as mulheres, falou, como é que é? Pessoas que engravidam, alguma coisa assim. Você fala, opa, ó, Admirável Mundo Novo aí. Negócio meio estranho. E que defendem essa ideia de um controle populacional para não ter uma guerra. O próprio Bertrand Russell, nesse discurso, ele fala de que nós vamos ter que chegar a um ponto de que numa sala de aula nós vamos ter que ensinar para todo mundo que a neve não é branca.
né? Sei lá, você fala que a neve é cinza. E aí, como a neve é cinza, alguém vai discordar. Se alguém discordar, você coloca a sala contra ele. Se ele suportar e continuar se impondo, sim, eu já vou ler. Vamos lá. O que me assusta é que primeiro as pessoas se chocam e pedem respeito, mas em breve tá todo mundo usando o termo pessoa que pariu. Pois é. Pois é. Pois é. Então, o negócio é isso. Fala que a neve é cinza. Se discordar, você coloca todo mundo da sala contra ele. Vai lá e você junta todo mundo e ataca ele. Olha esse aí, ó. Esse aí é um... ele tá querendo dizer que vocês não sabem nada, ó. Tá acabando com vocês aqui. Aí coloca todo mundo contra ele. Já acontece isso na internet. Sim, calma. Se ele se defender e conseguir se proteger, você chama ele. Fala assim, ó, você é muito inteligente. Né? Você realmente sabe a verdade. Só que o que nós estamos fazendo nós estamos trabalhando pela paz. Então, para que a paz aconteça, a gente precisa dizer para todo mundo que a neve é cinza, não é branca. A pessoa, puxa, então eu também quero ser um promotor da paz. Então também vou dizer que a neve é cinza, tá tudo bem. Então a neve é cinza. Só que se a pessoa, ao invés de fazer isso, e o Bertrand Russell não diz o que é para fazer, mas aí vocês deduzem. Quando ele fala que se a pessoa continuar na teima, então aí a gente vê o que faz. A gente pode continuar a aula, eu vou mandar o link para vocês lá. Aí eu finalizo essa história. Tá bom? Aí ele diz, simplesmente, vamos ver então nós vamos ter que fazer alguma coisa para resolver. Aí vocês veem o que nós podemos fazer com essa pessoa. Bom, e definido isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse pessoal começando a fazer essas políticas de contraceptivas. Né? O DIU, quem vai trazer são eles. São essas fundações. Porque um dos medos era o medo da superpopulação. Né? E aí elas começam assim e depois elas começam a ter outros tipos de políticas nessa tentativa de diminuição populacional. Eu posso dizer que é um sucesso. É um sucesso tremendo no mundo todo, não é só no Ocidente, no Oriente também. Né? Porque você começa a ver que tem países que reduziram tanto que assim, uma média natural para um crescimento demográfico tranquilo para um país é 2,1. Significa que cada casal, tendo no mínimo 2 filhos, é um crescimento tranquilo. Entendeu? Ter mais ou ter menos não vai... aí pode dar algumas alterações. Mas o ponto aí é outro. O ponto é que hoje a gente já tem a média de vários países já está abaixo de 1. Né? Você vê a Coreia do Sul é 0,6, me parece que é a menor média junto do Japão. Mas a China também, o pessoal não quer fazer 2 filhos. Aliás, o pessoal não quer ter filho na China também. Em outros países também não. Né? Europa, isto está tão claro para nós, né? Que assim, eu vi a Copa de 94 e vi o time da Alemanha e vi o time da França. E posso dizer com tranquilidade que está bem modificado os nomes dos alemães e dos franceses. Por quê? Porque agora são muitos imigrantes, né? E aqui, cachorro como filho já é o suficiente. Exatamente. O pessoal já faz isso. Né? As pessoas se tornaram pais de pet. E o grande problema que nós temos aí é que na mesma média baixíssima, porque lá é tudo 1.2, 1.1, né? Deveria ser 2.1 a média. Na Europa é 1.1, 1, 0,9. Aí me parece que a França, hein? É a que mais faz e está 1.6, igual o Brasil. O Brasil é 1.6 também. Problema. Na Europa,
Muitos dos imigrantes que chegaram lá são muçulmanos. A média de cada muçulmano é 5 a 8 filhos por casal. Qual é o futuro da Europa? Acertou quem disse a Europa vai ser muçulmana. Isto vai demorar? Não vai demorar. Por quê? Por exemplo, na Inglaterra, já tem prefeito muçulmano. E aí, é muito louco isso, porque você católico, se você for eleita, você não pode. Né? Se você fizer, fica todo mundo enchendo o saco depois em matéria de jornal e tudo mais, dizendo que Allah está misturando religião com fé. O prefeito lá acho que não foi Londres, foi uma outra cidade. O cara ganhou, colocou lá os caras fazendo rito, eles rezando na mesquita, fazendo um negócio. Na mesquita nada, na frente da prefeitura. E ninguém foi lá falar para eles, o Estado é laico. Eles não estão nem aí para isso. Por quê? Porque para eles é muito claro que é a nossa falta de temor. Do tipo assim, bom, quem manda nesse mundo? Deus. Isso para eles é... Então, tudo que se faz tem que ser em nome dele. Os caras vão lá e fazem em nome de Deus. E nós não, a gente fica tentando, Estado laico, vamos brincar de ser ateu? Vamos! E aí, deixa toda a confusão acontecer. Né? E quando fala de Deus, é de um jeito tão chato, tão chato que as pessoas pegam raiva. Né? Porque fica uma coisa forçada. Não, os caras vão lá e simplesmente vivem a crença deles e isso é isso que tem que fazer. Bom, eu sou uma pessoa de fé, eu creio, então eu faço isso. Não, aqui a gente põe o discurso na frente do ato, então esse é o nosso problema aqui no Brasil. E aí é onde começam as minhas irritações aqui, politicamente falando. Não quer dizer que todos os políticos que falam de Deus ou que mencionam Deus estão errados, longe disso. Mas que às vezes é irritante, porque parece que a coisa precisa ser assim, sempre tem que ser de um jeito meio aparecido, isso é desnecessário, gente. Pois muito bem, quando a gente chegou na década de 90, essas fundações já estavam muito bem estabelecidas, mas elas ainda não tinham meios de ação. É aí, depois da Rio 92, que elas vão começar a colocar ONGs no mundo todo. E eles vão descobrir que esses trabalhos, esses negócios que eles tinham de ideia, eram os mesmos dos partidos de esquerda. E vão se juntar. E um começa a financiar o outro. Entendeu? Então, assim, o pessoal às vezes não entende, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né? O Partido Democrata é financiado, não, é aplaudido, é às vezes financiado, porque lá pode fazer o lobby dizer que fez, né? Aqui no Brasil o pessoal faz escondido. Né? Por exemplo, pela Fundação Melinda Gates, que é do Bill Gates. Né? E aí o Bill Gates sempre está envolvido, né? E hoje em dia ele está muito envolvido na área médica. É engraçado, né? O cara é dono da Microsoft e está envolvido em questões de vacinação e tal, muito preocupado com essas coisas, né? E um defensor do aborto e tudo mais, né? Não é por acaso. Então quando eles viram, falaram, opa, tem alguém que concorda conosco? Né? Então quando você começa a ver essas expansões e tudo mais, os caras querendo substituir de tudo quanto é lado, começa a surgir ONG em tudo quanto é lugar, isso, eu lembro disso, principalmente ali final de 90, começo de 2000, explodiu, tanto que, né, teve, eu acho que nem chegou a 2001, já no período do Fernando Henrique ele teve que fazer não, vamos dar uma olhada que o negócio está ficando excessivo, porque já começou a se perceber que tinha muita gente entrando só para ganhar dinheiro, e não estava tendo trabalho coisa nenhuma. O negócio virou, tudo vira moda aqui, né? E aí o pessoal sempre quer ganhar dinheiro fácil. Então o negócio virou uma confusão. Aí teve até CPI na época, teve um monte de verificações em cima teve que se criar uma legislação mais séria, porque o negócio virou um furdúncio aí. Né? E aí, assim, não é à toa. Você chega e fala assim, por que acontece
que de repente a imprensa, as empresas, todo mundo concorda com a mesma coisa, chega mês de junho e todo mundo mete um arco-íris. Só no Ocidente, não põe no Oriente Médio, tá? Põe um arco-íris no símbolo do logo da empresa. Por isso, gente, o negócio vem lá de cima, as fundações pedem para as universidades estudarem, os caras fazem o estudo, o negócio precisa ganhar, primeiro ele ganha discurso, né? Porque tem que ter um cientista para falar. Isso ganha força porque vira arte. Alguém começa a cantar, alguém começa a interpretar. Ora, peguem, né, que é um exemplo, um dos resultados, e ó, eu gosto de rock, tá? Então eu tô falando tudo quase que entendendo o problema. Quando você tem todas as revoluções ali na década no final de 60, em 68, o que tem logo depois? O Woodstock, que é a manifestação artística daquilo que era acadêmico e que teve financiamento de fundação também. Então a coisa ganha essa força quando chega na década de 90, o pessoal se encontra, oh, que maravilha, podemos todo mundo concordar com a mesma coisa. Então não é estranho você ouvir, né, um partido político e de repente você escuta o artista, de repente você escuta o empresário. As pessoas não conseguem entender por que o empresário está falando a mesma coisa, né? Então é por isso, porque ele está partindo desse mesmo princípio lá de trás, né? Essas fundações orientam e tal. Não é à toa, apesar de não ser o assunto de hoje, mas não é à toa, que há um ano atrás eu recebi um e-mail da empresa dando orientações para o pessoal colocar na assinatura qual era o pronome que ela quer ser chamada. Esse e-mail veio em 3 línguas diferentes. Veio em inglês, francês e português. Como tem latino, aqui tem os países, né? A gente tem na Argentina, acho que no Chile, tem no México. Para eles não foi em português, foi em espanhol. Então em 4 línguas nós recebemos pronomes neutros. Como é que chegou tão rápido? Como é que veio tão rápido se, por exemplo, a reforma... Né, vocês lembram da reforma da língua portuguesa? Que teve uns 10, 12 anos atrás, que ficou lá, acho que foi até antes, até estavam discutindo, e que ia ser em junção com Portugal e os países africanos de língua portuguesa. Se não me engano, Serra Leoa, acho que Moçambique também fala, Angola. Não concordaram, os países africanos não concordaram com a nossa reforma, Portugal tampouco. A reforma só aconteceu no Brasil. E era de algumas palavras que iam juntar, ia fazer isso, não concordaram. Aí os pronomes surgem assim uma velocidade no mundo inteiro, todo mundo concorda de que tem que ser substituído? Todo mundo não. Porque grande parte da população não está nem aí para isso. Quem é que concordou, quem é que mudou? É lógico que você veio de universidade. É lógico que você está tendo financiamento pesado de gente forte lá de cima. Essas coisas não vêm de graça. Campanhas, né, campanhas, ou seja pela internet, elas custam dinheiro, porque você precisa fazer com que as pessoas concordem com a ideia, né? Para colocar e tudo mais, meu, negócio é uma grana vultuosa, violenta para financiar esse tipo de coisa. Não é do nada, de repente do nada você escuta novamente alguém aqui no Brasil falando de aprovar aborto e tudo mais. Daqui a pouco você escuta que estão falando na Argentina. Daqui a pouco você escuta que estão falando no Chile. Fala, mas que negócio é esse? Tipo Covid, pega todo mundo o negócio? Que bagunça é essa? Não, é financiamento. A coisa vem assim. E o grande problema, depois de ter falado dos dois, é que o livro Personalidade Autoritária, do Theodor Adorno, definiu algumas coisas. Eles fizeram um estudo da sociedade norte-americana. Eles estavam lá, fizeram um estudo da sociedade norte-americana. O nosso amigo Adorno, que fez esse livro junto com Max Horkheimer, ele chega à conclusão, ele faz uma ginástica, né? Que está analisando
Ele está analisando a sociedade americana e ele faz uma comparação com os alemães nazistas. E ele chega à seguinte conclusão, de que a sociedade americana tem todas as tendências para se tornar uma sociedade, o termo é esse, tá? Fascista. Você fala, como assim, cara? Não só isso. Se você procurar agora na internet, você encontra a escala F. Que eles criaram uma escala F para ver o quanto a pessoa é fascista. Ok? Aí tu vai ver lá a escala. Você pode ter, eu não sei porque eu ainda não fiz essa escala, eu preciso ver. É F-scale, tá? Tá em inglês, tá? Aí você olha lá a escala, a pessoa as perguntas podem ser assim, né? Você é a favor da liberação das drogas? Você é a favor do aborto? Ou você é contra? Então, conforme você vai dizendo contra ou a favor, você vai se tornando mais ou menos. Um detalhe para facilitar. No ano de 2011, eu estava muito ativo no Twitter. Leandro Cajado da Silva. Eu diz que tenho, mas eu não tenho paciência para briga, então eu não entro não. Mas eu acho que ele tem de continuar existindo, viu? Acho um absurdo o que está acontecendo dessa coisa de perseguir o Twitter e tal, isso aí é um absurdo. E aí, tava tendo uma campanha, esses tuitaço pro aborto. Aí o pessoal começou a colocar postagem e eu comecei a responder. Todos eles. Eu tinha uma resposta para cada um. Então eu lia, respondia, lia, respondia, lia, respondia. Um rapaz entrou para vir falar comigo. Claro que primeiro ele quis dar carteirada, dizer que ele era da Fefelete, da USP, né? E eu respondi, falei, meu, isso aí e nada é a mesma coisa, porque não tá dizendo nada. Você diz que é muito, né? Já que você tá querendo dizer que porque você fez a faculdade você sabe mais, você tá tentando dar carteirada, mas para mim você é um ignorante. E aí a resposta dele foi: e você nada mais é do que um fascistinha travestido de Carola. Ou seja, ele me chamou de fascista. Por quê? Porque eu estava contra o aborto. Aí você fala, mas Leandro, o que tem a ver uma coisa com a outra? Afinal de contas, o que esse pessoal quer dizer quando eles falam que você é um fascista porque você está contra o aborto? O pessoal, uma discussão também com uma teóloga, isso aí tem uns anos também, eu só arrumava treta. Já discuti com ateu, e assim vai. Por isso que hoje eu não entro nas tretas. Ela também. Quando eu comecei a fazer defesa da família, ela falou, isso aí é, nossa, tal, eita, nós, o Hitler aplaude. Eu falei, tá louca? Da onde esse povo tira que o Hitler aplaudiu isso? Esse pessoal tá maluco? Né? Então vai vendo o contorno. Peraí, tem alguma coisa errada. Da onde veio então o fascismo? Todo mundo sabe que o fascismo, né, mesmo o nome nazismo, ele é um fascismo igual, né, que vai na mesma linha, é que nazismo vem por causa do partido do Hitler, que era nacional socialista. E você tinha o partido fascista italiano, que ele era, a princípio, o partido do sindicato, o partido sindicalista. Então você tinha o partido sindicalista e o nacional socialista, esses dois aí depois vai ser chamado de fascista, e o nazismo é um fascismo. Qual que é o princípio? Da onde surgiu esse negócio? Quem criou isso aí? Quem criou isso aí foi um cara chamado Georges Sorel, ou Sorel, né? Eu conheço como Sorel. Então, Georges Sorel é o autor, o cara que criou o fascismo, teoricamente falando. Por quê? Ele era também, só que ele era alemão, tá? Ele era do Partido Socialista. E assim como muitos teóricos, ele pegou a teoria do Marx, leu e falou assim, tem um erro aqui. Esse tipo de oprimido é muito abstrato, esse negócio de proletário hoje ele é proletário, amanhã ele é empresário, isso aí deixa de existir. Nós precisamos ter uma força real.
Porque senão nós nunca vamos ter uma força para mover os corações. Olha a ideia do cara. Nós nunca vamos ter uma força para mover os corações. Isso aqui vai ter um, vai ter outro, mas nem todo mundo vai concordar. Porque, por exemplo, nós vimos uma questão de salário, que os caras estavam ganhando bem, ninguém queria fazer revolução, você está cuidando da sua família, tá tudo bem, você não quer nem se envolver com política. Você quer que todo mundo exploda. Né? Se está tudo bem, que se lasque. Né? Ele falou, não, nós precisamos de uma força que seja motora. E qual foi a força que ele utilizou? Ele utilizou uma força real. Ele tira a ideia do proletário e coloca o conceito de nação. E diz assim, a pátria tem que ser um motor revolucionário. Por quê? Porque nós temos alguns países que são mais pobres do que os outros. Então, se esse país ele se juntar e ele se revoltar contra a realidade que aí está e conseguir juntar todo o seu país, este país vai ser forte. Porque todo mundo vai trabalhar pelo mesmo empenho, pela mesma coisa, pela melhora do país. Olha que sacada. Isso foi rejeitado por alguns grupos, foi aceito pelo partido sindical italiano. Dentre eles, o líder Benito Mussolini, que era desse partido. Esse partido sindical, bom, vocês sabem, partido de sindicato, né? E tudo mais. O que aconteceu foi que isso criou uma crise entre esses partidos, né? O sindical e outros partidos de esquerda e tudo mais. Eles jogaram os outros partidos de esquerda para lá, sai fora, e tomaram. Bom, é a gente que comanda aqui. Então foi primeiro uma briga entre a esquerda, foi esquerda e esquerda. Com o crescimento do partido do Mussolini, os autores, e principalmente o Gramsci, começam a dizer que o fascismo é um partido à direita deles. Mas é a direita da esquerda. Só se for. Né? Porque nenhum deles é conservador. Nenhum deles tem a ideia de normal. Né? Quando eu estou dizendo assim, e calma, que eu já falei mal do mercado. Então também não é liberal. Porque as pessoas podem perguntar assim, então o Leandro ele defende... Calma, vocês vão ver o que eu defendo. Nós vamos chegar lá. Ok? Então, esses caras começaram a brigar. E aí jogaram para outro espectro. Por quê? Porque eles precisavam difamar o outro e não dizer que ele é. Tanto que aqui no Brasil, esse autor não é mencionado por culpa do meu xará Leandro Conder, que não é o Leandro Carnal, não confundir. Carnal é outro. Leandro Conder, que é um autor, né, também filósofo, historiador, tirou. O cara não coloca o Sorel. Ele pega desse pessoal que partiu do Gramsci para atacar o fascismo. Aí vem o Theodor Adorno e coloca esse livro, que é um livro histórico, que é um livro importante, e fala que o norte-americano, com a sua cultura, né, muito cristã, muito pró-família, muito pró-país, não presta. Isso aí é o fascismo, vocês vão virar os nazistas lá da Alemanha. Entendeu? Aí você aqui no Brasil, em 2024, vai lá, defende a família, o cara chega na tua cara e fala que você é fascista. Aí você fala, tá louco? Aí, ou ele te chama de outro nome. Aí você fala, mas eu nem votei nesse cara. Eu nem ligo pra esse cara. Por que você está dizendo isso? Por causa desses autores aí. Porque eles começam a juntar a coisa assim, ó. Defendeu a pátria. Patriota. Defendeu a família. É contra o aborto. Então você é o fascista. É por isso. Entendeu? Porque precisa se criar um inimigo que é o opressor de todas as outras coisas. E é assim que, quando esse negócio de proletário cai, e aqui para nós também, a partir da década de 90, isso aí caiu em desuso, os caras começam a ver que precisa ter uma nova força para ganhar. Como 68 já tinha vindo revolução de tudo quanto é coisa, então vamos dar força para esses outros grupos. Qualquer grupo que criar o seu grupo de minoria, a gente coloca contra outro. E daí surge o famoso discurso do nós e eles. Então aí fica homens contra mulheres, gays, homossexuais e heterossexuais,
é os brancos e os negros, é o isso e o aquilo. Aí você fala, meu, não dá. Porque aí você coloca todo mundo contra todo mundo, vira uma guerra de todos contra todos isso aqui. E o pessoal não percebe, mas é dividir para conquistar, né? Aí nós estamos numa situação que não é que tem uma polarização. Nós temos polarização de tudo. Vocês já perceberam que tudo que acontece o pessoal quer que você dê opinião de alguma coisa, você precisa tomar partido de algo? Não cansa. Vocês não ficam cansados disso? Eu fico extremamente cansado. Eu não dou mais resposta a essas coisas. Porque eu não tenho mais paciência para isso. Ai, você concorda ou discorda? Eu não quero nem concordar nem discordar. Eu quero manter a minha sanidade mental em dia e eu não quero saber. Porque eu não quero entrar nessa seara. Eu quero que as pessoas tenham a liberdade de manifestar bem a sua fé, de viver corretamente, e vocês, governo, deveriam fazer aquilo que é trabalhar para a santificação do povo. Ah, Leandro, as pessoas não creem, então nós precisamos convertê-los. É por isso que quando eu falei da avareza, eu falei assim, ó, isso não é um problema com os ricos. O problema é que nós não temos ricos convertidos. Tem alguns, só que você tem para fazer trabalho de formiga, porque quando esse pessoal descobre que o cara tá fazendo bem, aí vem todo mundo, né? Lembrando que não tem só fundações internacionais, grupos assim assado, né, muçulmano com grana saindo por todos os lados, né, comprando clube de futebol em tudo quanto é lugar, né, e que isso não é só comprar um clube, você está comprando uma cultura. Então para comprar, eu acho que estão para comprar a SAF do Vasco aqui, hein? Então não é, você não está comprando um time, você está comprando uma cultura, você está trazendo para si. E aos pouquinhos você vai colocando um aqui, um ali, tal. E não tem bilionário, né? Você tem um ou outro bilionário cristão, mas que é muito pouco perto da quantidade que tem. E que, quando descoberto, os caras tentam minar o cara de crescer, de ter espaço e tudo mais. Entendeu? Para mim, pouco importa, se essa é a dúvida, assim, Leandro é de direita ou de esquerda. Para mim, pouco importa. Porque o termo direita e esquerda surgiu na Revolução Francesa, num jogo de tênis ainda entre aqueles grupos, né? Os jacobinos e os girondinos, que ambos concordavam com a Revolução Francesa. E qual que era a premissa principal da Revolução Francesa? Enforcar o último cristão com a tripa do último padre. Era isso. Como é que eu posso ser de direita e de esquerda, minha gente? Vocês estão malucos? Né? Tudo isso aí é um engodo. Não dá. É que a gente não tem como, a gente tem que votar no menos pior. Como é que eu faço? Eu pego o plano de governo de todos e leio. E aí eu olho, aqui tá falando isso, aqui ok. Não tem nada demais, aqui tá ok. Quando começam os papos estranhos, eu já, não, aqui descumpre. Aqui tá descumprindo, aqui tá descumprindo. E aí eu tento lembrar de discursos que vi e ouvi. Aí eu falo, aqui a pessoa tá tentando me enganar. Então é isso. Eu vou ver debate? Não, debate não diz muito. Debate diz um pouco. Eu sei que vocês podem estar rindo bastante dos debates da Prefeitura de São Paulo. Estão engraçadíssimos. Né? Mas, propriamente, ele não diz exatamente o que as pessoas estão pensando. Ele diz o que um está pensando do outro. Aí um xinga o outro, zoa o outro, tira sarro e tal. Né? Mas ele não diz muito. Talvez ele esteja dizendo bastante porque está deixando todo mundo meio atrapalhado. E o pessoal não está sabendo o que fazer, não está sabendo lidar com a situação. Mas esse é o problema. E aí, a partir daí, você pode pegar qualquer movimento. Por mais que ele tenha uma razão de ser, ele sempre parte de um conceito de inveja. Porque eu preciso derrubar você, que agora é o inimigo da sociedade, e diminuir o seu poder, de modo que o meu poder se estabeleça e você esteja abaixo.
Porque, como dizia o Gramsci, é intolerância com os intolerantes. Então o negócio dele é derrubar quem está acima dele, sem dó. Mas primeiro você precisa tomar o poder democraticamente, no voto. Sem fazer barulho, sem fazer... Não, se apresenta lá, fala o discurso do povão, tá tudo bem. Depois tu vai lá e mete a enxada. A coisa funciona desta maneira. E pode ver, eu peguei os empresários, porque aí a gente tem os grupos liberais, né? Porque todo mundo acha que empresário é liberal, pró-mercado e não sei o quê. E juntei com... Então você tem aí o abraço da direita e da esquerda, pronto. Né? Dos bancos, né? Só ver como os bancos, os donos de banco votam. Como eles vão lá, agora eles concordam, daqui a pouco eles discordam. Agora eles gostam de um, aí depois eles querem derrubar o mesmo. Agora eles gostam de um, depois eles querem fazer não sei o que, e o cara tem que aceitar. Pode ver, esses caras nunca perdem. Não importa quem vai no poder. Pode ver. E todo mundo que vai para a eleição fala mal do banqueiro. E os banqueiros sabem disso. E fazem reuniões com esses caras. E deixam os caras falar mal. Olha que coisa engraçada. É muito louco isso. Mas é assim que funciona. Bom, isso é um geralzão, mas bem geralzão mesmo, porque daria para dar... Isso que eu contei é um modo minúsculo assim de diminuir uma longa história numa história curta. Né? Ainda que a aula tenha passado do seu tempo, não tinha como falar em menos tempo do que isso, mas veja o tamanho do problema. Na semana que vem, nós vamos falar da preguiça, da ira, e eu acho que já vai dar para falar da vanglória. E aí com isso a gente vai começar a trazer os remédios para cada uma delas, para cada uma dessas doenças espirituais, para completar o processo, né, dos 7 pecados capitais e avançarmos para o próximo tema. Então nós vamos ter essa última parte. Né? O legal de falar da preguiça é que a preguiça é sempre subestimada. Quando a gente fala do pecado, o pessoal sempre começa, como diz o Frei Francisco Fausto, falando que as pessoas sempre dão um risinho. Porque parece um pecadinho, uma coisa muito confortável, mas ela tem tendências terríveis. E tanto ela quanto a ira possuem tendências que causam doenças físicas ou mentais, que a pessoa tem que ficar procurando depois, né, psicólogo ou até medicação, né, ou problemas muito sérios. Né? Então é isso que a gente vai tratar na semana que vem. Nós vamos falar dessas doenças espirituais e aí vamos falar da vanglória, que está ali a vaidade e o orgulho. Só para lembrar que o orgulho é o pecado que o demônio cometeu. E que todos nós temos também, e que ele é a raiz de todos os males. Tá bom?